dia! Vamos para mais um vídeo da série Os Escolhidos. E hoje eu vou falar sobre Maria Madalena. E eu quero fazer uma pergunta para você. A solução ela está bem do seu lado. Você está conseguindo enxergar ela? Então vamos lá para a palavra de hoje e Deus ele vai mostrar qual que é essa solução. Deus ele vai mostrar que muitas das vezes a solução está do nosso lado e nós não estamos conseguindo ver. Por conta do quê? Por conta do desespero. Aquele desespero, aquela angústia, né? De querer uma resposta rápida. Muitas das vezes ela está do nosso lado, mas a gente não consegue ver. Então vamos lá para a palavra de hoje. E você que é novo aqui no canal, eu sou a pastora Eva Silva. E todas as terças e quintas, às 7 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Livro de João, de capítulo 20, a partir do versículo 13, que diz assim: Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Então nós vemos aqui na palavra que esta mulher, ela estava ali chorando. Ela estava chorando porque ela tinha ido buscar o corpo de Jesus, né? Ela queria estar ali com Jesus e ela não viu o corpo. Ela não viu aquele homem ali sepultado. E bateu desespero nela, porque ela queria cuidar, né? E o que essa palavra traz para nós hoje? Muitas das vezes a gente está em busca de algo. Ela aqui, ela se dispôs a sair da casa onde estavam os discípulos e ela foi de encontro a Jesus. E muitas das vezes você está indo de encontro a Jesus, você está querendo buscar, sabe, uma solução. Só que tem momentos que parece que você não encontra. Tem momentos que parece que ele não está ali. E eu quero te dizer que Jesus ele sempre está do nosso lado. Só que olha aqui o exemplo desta mulher. Ela, por conta do desespero, por estar em lágrimas, ela nem sequer reconheceu o próprio Jesus que estava do lado dela, o próprio Jesus que estava falando com ela. E isso vale para toda a área da nossa vida, principalmente na área espiritual. Quantas vezes você se sente sozinho? Quantas vezes você está passando por uma situação e pensa: ai, Deus me deixou só aqui, Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo, eu nem sei ouvir a voz de Deus, né? E aqui a gente vê que por Jesus ter chamado ela pelo nome, ela despertou, ela reconheceu, porque o Senhor ele nos conhece pelo nome, ele nos deu um nome, ele nos chama por este nome. E aquele que reconhece a voz do seu bom pastor, ele sabe quem está sendo guiado. Então, de primeiro momento, essa mulher estava angustiada. De primeiro momento, essa mulher estava triste, abatida. Ela questionando as pessoas que estavam próximas. E ela estava disposta, ela falou: se você viu ele, né? Porque ela confundiu Jesus com o jardineiro. Ela falou: se você viu ele, me fala onde ele está para mim ir até lá. Era um desespero tão grande que, tipo, tava falando com a solução dela ali.
né? Mas ela estava disposta a ir atrás. E o Senhor Ele quer ver da nossa parte hoje. Você está disposto? Você está disposta a ir atrás da solução, sabe? Da resposta que você está precisando. Porque essa mulher, ela se dispôs. E a gente vê 3 situações a qual ela se dispôs. Primeira situação, ela se dispôs primeiramente a ir lá no sepulcro, né? Onde ele estava sepultado. Depois, ela se dispôs a, se caso ele estivesse em outro lugar, ela ia atrás. Ela ir aonde ele estava. E a terceira, a qual ela se dispôs, foi a cumprir uma missão que Jesus deu para ela. Muitas das vezes, no teu choro você não enxerga, mas Deus ele tem uma missão para você. Deus ele tem um propósito na sua vida. Então essa mulher aqui, a gente vê que Jesus deu uma missão para ela a partir do momento que aquele desespero saiu, a partir do momento que ela conseguiu enxergar onde estava Jesus, a solução dela, e aí ela foi cumprir um propósito, ela foi cumprir uma missão. Que missão é essa, Eva? A gente vê aqui que Jesus deu uma ordem para ela. Ele falou o quê? Mulher, não me detenhas, não me para não, que eu ainda tenho o que fazer. Mas vai e fala aos teus irmãos que eu te disse. Vai e o quê? Anuncia. Então aqui Jesus deu uma missão para ela. E às vezes você pensa, é em vão eu estar buscando a Deus. É em vão porque, olha, eu não estou vendo resposta. Eu não estou vendo resultado. Só que essa mulher, por se dispor, ela viu sim a resposta que ela estava buscando. Porque quem que ela estava buscando? Ela estava buscando Jesus. Então, o que você está buscando hoje? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Ao que você está determinada a fazer? Então, aqui, ó, o Senhor ele quer ver disponibilidade, disposição, sabe? Ela se dispôs primeiro, depois ela teve disponibilidade para cumprir o propósito dela. Então, hoje, o que você está buscando? Que disposição você tem que ter? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos lá para a vida financeira. A vida espiritual você já sabe que é buscar Jesus, né? Então, vamos lá, vou recapitular. Vou voltar primeiramente para a vida espiritual, tá? Porque a palavra de Deus, ela diz, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então vamos lá, vamos para buscar o reino dos céus. Eu preciso de o quê? Paz, eu preciso de força, porque tem hora que eu estou desanimada, e é o Espírito Santo de Deus que me fortalece. Então, o que eu tenho que me dispor a fazer? Eu tenho que me dispor, né, a orar, ter uma intimidade de oração. A oração, ela é uma forma de você se conectar com Deus, né? É uma forma de você expressar o que você sente. Então, eu estava até mesmo ensinando uma criança esses dias, né, a orar, porque ela falou assim, eu perguntei como é que ela orava, aí ela falou, eu oro para Deus abençoar, eu falo assim, papai do céu, abençoa a comida, não sei o quê, e pedia para abençoar. Eu falei, tá, e você já falou com o papai do céu do mesmo jeito que você conversa com a gente? De falar o que você está sentindo, o que você está passando, né? Você já fez isso? Ele, não. Eu falei, então, a gente tem que tomar cuidado para não viver, né, uma vida, como eu posso dizer, como eu posso dizer, meu Deus, sumiu a palavra, meu pai, mas vamos dizer aqui hoje para adulto, né, que vai entender melhor, uma religiosidade, né, é uma religiosidade que você tem que estar ali, ó, vou dobrar meu joelho de manhã, de tarde, de noite, mas vou só orar o Pai Nosso, orar, tem pessoas que oram a Maria, né, cada um com sua fé, tem pessoas aí que, tipo, só fala assim, eu agradeço pelo dia, e é isso, né, agradeço pelo que eu tenho, mas não tem uma conversa mesmo com Deus. Então, primeiro é a gente, ter diálogo, né, ter diálogo, ter intimidade. Você vê aqui que Maria, ela conversou com Jesus, né, Maria, ela estava falando com ele, olha, né, onde que está ele?
E quando Jesus, né, se mostrou verdadeiramente chamando ela pelo nome, aí ele fala com ela, então tem essa troca. Nós falamos e ele também nos responde. Então, falar o que você está sentindo. Olha, Deus, eu estou sentindo vontade de fazer tal negócio, de empreender em tal situação. Eu estou com vontade de me relacionar. Então, assim, fala o que você está sentindo. Ai, Senhor, eu estou irada, sabe? Estou angustiada. Eu estou pensando em desistir de tudo. Estou pensando em desistir da minha vida. Sabe? Porque tem pessoas que estão pensando em desistir da própria vida nesse momento. E eu não sei se é o seu caso, mas eu falo para você, abre teu coração para Deus, sabe? Fala para Ele o que você está sentindo. Não fica se culpando, se julgando, porque o que acontece? Muitas das vezes o ser humano ele fica, é porque eu tô soberbo, é porque eu tô orgulhoso, é porque eu tô pensando em acabar com tudo mesmo e Deus ele não vai aceitar minha oração porque eu tô falando que eu quero desistir da minha vida. Olha aqui, quantas coisas a gente vai pensando, a gente vai se julgando, nem vou falar para Deus, que senão ele vai me condenar. Só que ele quer que você seja sincero, abra seu coração e fale o que você está sentindo, mesmo que seja um desejo de morte. É esse o objetivo de Deus? É o desejo de Deus de você tirar a sua vida? Não. Só que se você não coloca para fora, não tem como você encontrar a solução. A solução não é você tirar a sua vida, mas Deus ele tem uma solução para você. Porque muitas das vezes a pessoa que está pensando em tirar a sua própria vida, ela não está querendo terminar com a sua vida, ela está querendo calar uma dor que ela tem. Ela está querendo parar com aquela dor, aquela angústia que ela está sofrendo. E Deus ele pode solucionar de outra forma. Não precisa você tirar a sua vida, né? Então, para isso que é necessário você abrir teu coração e falar o que você sente. Isso é intimidade com Deus. E aí ele vai trazendo a solução para você. Ele vai mostrando, sabe? Deus, ele é Deus vivo, ele fala, ele se move no nosso meio, né? E aí eu vou até trazer uma clareza, porque essa palavra eu tinha levado para uma pessoa esses dias, e ela pegou e falou assim, mas eu tenho dificuldade para ouvir a voz de Deus, eu não sei, sabe? Eu não consigo ouvir esses negócios assim, eu não consigo imaginar, né? Eu falei, vamos lá, vamos pensar aqui. Sabe, tem um nome que as pessoas elas usam de insight. É o que? Uma ideia que veio. Eu falei, você vai lá, você faz uma oração, né? Você faz uma oração, você tira uma palavra, beleza. Só que aí chega um momento que vem aquele insight, faz assim. Vem aquele pensamento. Não é uma voz que você escuta, eu não escuto vozes, gente. Só escuto a voz de Deus quando eu estou dormindo. Aí eu consigo ouvir, né? Porque Deus ele usa figuras em sonho. Então ele usa uma pessoa de autoridade, depende do que ele está querendo me mostrar, né? Então esses tempos atrás mesmo ele estava mostrando o meu mentor, né, de negócios. Então ele mostrou o quê? Uma autoridade falando comigo, me instruindo o que eu deveria fazer na minha vida financeira. Eu estava precisando de resposta para a vida financeira, né? E no sonho veio essa figura, né? Ele falava, olha, faz assim, assim, assim no sonho. Então eu aprendi que essa voz era a voz de Deus. Isso eu aprendi, né? Com intimidade aí no decorrer dos anos. Deus ele me fez discernir que era ele que estava falando. Mas não é só Deus que fala comigo em sonho. O inimigo também, quando ele quer afrontar, ele vem. E eu também escuto e eu também sei discernir. Mas foi algo que eu pedi para Deus. Foi discernimento de voz. Então o único momento que eu escuto é esse. Mas quando eu estou acordada, eu não escuto nada, né? Só que ao ler a palavra e entender o que está mostrando aqui no cenário, eu entendo que é Deus falando comigo. Olha, aqui está mostrando, vamos lá, no último versículo. Se eu fosse ler só esse versículo, o versículo 18, o último não, né? O que eu li aqui. Diz assim, então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Não, calma aí, deixa eu ler o 17 também. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos,
viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Então, se eu lesse só esses 2 versículos, eu via uma palavra de ordem de Deus de falando: vai anunciar as minhas palavras, vai falar o que eu te passei. Então aqui, o que foi que Jesus passou para ela? Que ele iria para o Pai. Ele ainda não subiu, né? Ele ainda não tinha subido para Deus, né? Para sentar à destra de Deus, do lado direito ali, mas que ele iria subir, né? E aqui ele falou de uma paternidade, ó, o meu pai, o vosso pai. Você tem um pai no céu, né? Que cuida de você que zela. Então, aqui, se eu fosse ler só esses 2 versículos, eu entenderia isso. Deus tem dado uma missão que é para mim falar algo para alguém. E ele já vai me dizer quais são as palavras. Ele vai me dizer, não é exatamente o que está escrito aqui, mas ele vai me dizer o que eu tenho que passar para o próximo. Então, que nem eu levei essa palavra para uma pessoa, né? Como eu disse para você. Agora, vamos lá. Tá, Eva, eu li outro versículo. Vamos pro 13 aqui. Eu tô te ensinando como discernir a voz de Deus. Como você entender o que Deus está te falando. Então, ó, no versículo 13 diz assim: então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Então, se eu fosse ler só esse versículo, o que ele está me passando? Tinha uma pessoa perguntando, uma pessoa não, né? Eles. Então, tinha mais de uma pessoa perguntando para ela: por que você está chorando? E ela foi lá e deu a resposta, por causa do mestre dela lá, né? Porque levaram o Senhor dela. Então, o que Deus passaria para mim nesse momento? Eu estou sendo questionada. Deus aí está perguntando: por que você está triste? Por que você está se sentindo assim? Sabe? Por que você está angustiado? Por que você está desesperado? E aí ele quer de nós uma resposta. Ah, Senhor, eu estou me sentindo assim porque está acontecendo isso no meu relacionamento e isso está me deixando angustiada. Ah, Senhor, eu estou me sentindo assim porque a minha vida financeira não está andando, eu estou com dificuldade, não estou encontrando emprego e já está batendo desespero porque tem contas batendo na porta, os credores estão aí. Então, assim, falar o que está sentindo. Senhor, eu estou com dificuldade de oração, eu não consigo mais orar, sabe? Eu sinto que eu estou esfriando e isso está me deixando angustiada. Porque eu não quero ficar sem clamar ao Senhor, sem falar contigo, porque eu sinto a necessidade de falar com o Senhor. Eu tenho sede pela tua presença. Então, aqui, ó, é isso. Esse exemplo. Deus está mostrando que ele está perguntando algo para nós e que nós temos que ser sinceros na nossa resposta, né? Dar uma resposta verdadeira do que realmente estamos passando. Então, se fosse só esse versículo, isso eu entenderia. Então, é isso que é a voz de Deus. Aí, tá, eu entendi que é isso. Aí eu orei em cima da palavra, né? Que nem eu vou orar aqui no final, pedindo para Deus mostrar, Senhor, quem o Senhor quer que eu venha falar, voltando lá no versículo, né, que Deus deu uma missão. A quem que o Senhor quer que eu venha falar algo? E o que o Senhor deseja que eu fale? O que o Senhor quer que eu passe para essa pessoa? Quais são as palavras? Né? Às vezes é uma palavra de consolo, às vezes é uma palavra de vai, né? Vai que eu sou contigo. Eu não sei qual é a palavra. Mas no decorrer do dia vai vindo aquele pensamento. Vem o nome de uma pessoa na sua cabeça. Você lembra de alguém. Então você lembra, ai, meu amigo, minha amiga. Ai, tô com saudade, ter que conversar com ele. É aquela necessidade de você conversar com aquela pessoa, né? E aí já vai vindo o que você vai conversar com ela. É como se você tivesse, na minha cabeça é assim, tá? Cada um funciona diferente. Deus ele vai agir com você de forma diferente, né? Mas é como, na minha cabeça é como se eu estivesse conversando com aquela pessoa, falando para ela do que eu estava pensando, do que eu estava passando, né? E aí, quando eu tô de frente com essa pessoa, eu começo a falar realmente. Às vezes eu nem conheço a pessoa, viu? Às vezes não vem o nome. Às vezes eu vou fazer um cabelo, vou fazer uma unha e na hora que eu tô ali no salão de cabeleireiro eu vou falando o que, né, eu vou conversando com a pessoa, vou falando o que eu senti, mas claro que eu não falo que é Deus, né, só dependendo do andamento da conversa,
Eu falo, olha, Deus falou comigo assim, assim, assim. Normalmente eu falo, né? Porque é ele que fala mesmo. Então, aí eu começo a falar e quando vai ver, tá gerando conexão com aquela pessoa. Ela tá recebendo, ela tá falando, nossa, meu, é tudo que eu tô passando, sabe? Então, comigo acontece bem assim. Então, tem pessoas que escutam a voz de Deus? Tem até uma pastora chamada Sara Shiva. Se você pesquisar no YouTube, tem um podcast dela, da Sara Shiva, né? Ela fala que a conversão dela, ela ouviu a voz de Deus, né? Então, tem pessoas que têm esse dom. Né? Eu tô falando aí de uma famosa porque fica mais fácil você pesquisar, mas o meu ministério mesmo, meu líder espiritual, tem outro bispo também que ele escuta, eles veem, né? Eu não vejo nada não, então eu também não escuto, né? Como eu falei para vocês, mas cada um tem seu dom, né? Mas para você aprender a discernir a voz de Deus, é isso aqui que eu trouxe para você. É no versículo, é na passagem. E é você orando e vindo aqueles pensamentos. Olha, por que você não faz assim? Deus, ele não vai estar, se vier aquela voz falando assim, por que você não tira a sua vida? Você já não está aguentando mais mesmo. Ah, isso aí já está te sufocando. Olha, nada dá certo. Por que você não acaba com a sua vida? É esse o pensamento? É isso que Deus vai falar com você? Não, não é. Deus, ele tem pensamentos de vida e não de morte. E quem tira o sofrimento é ele, não é você, né? É ele que vai tirar o teu sofrimento. Agora se falar, olha, filho, vai em tal endereço. Eu vou dar até o exemplo do meu apartamento. Eu tava querendo comprar um apartamento. Um apartamento não, eu queria comprar uma casa, né? Mas já tinha ido em muitas imobiliárias, já tinha visitado várias casas. E nesse dia eu tinha ido em uma imobiliária longe da minha casa, junto com meu esposo. Só que não deu o valor que a gente tinha, não dava para dar entrada, tudo. E aí, na hora que a gente estava saindo dela, aí eu falei assim, veio aquele pensamento, por que você não vai na imobiliária tal? É a imobiliária Zezinho até. Aí eu falei pro meu esposo, eu falei, por que a gente não vai lá na imobiliária Zezinho? Aí ele, não, porque lá não tem, lá os imóveis são caros, não tem o que a gente procura, tal. Eu falei, mas de que custa? A gente já tá no meio do caminho mesmo, a gente vai passar por lá, né? Tá no caminho. Falei, bora passar lá, não tem problema. Aí ele me ouviu, a gente passou. Na hora que estava na porta, eu olhei assim as fotos, né, das casas, dos apartamentos, tudo, e eu bati o olho bem no meu apartamento. Tava 167 mil o apartamento. Eu não podia pagar 167 mil ainda. Só que eu tinha dito para Deus antes de sair que eu só podia pagar 150 mil. Era o que estava no alcance financeiro ali, né? E aí, na hora, eu bati o olho naquele apartamento, eu falei, por que não, né? Por que não olhar ele? Né? A localização era boa, tudo. E aí, na hora que eu entrei na imobiliária, a moça que atendeu a gente falou assim, quer ir olhar hoje? Quer ir olhar agora? Eu falei, opa, bora! Na hora, ela já ligou pro dono do apartamento, já marcou, o rapaz já foi. E eu e meu esposo saímos de lá da imobiliária para ver. No caminho ela falou assim, por que você não oferece para ele, você não pede uma proposta de você pagar 150 mil? Faz a proposta, ele vai aceitar. Olha só, a mulher nem me conhecia, nem sabia o valor. Ela não, podia ter pego o valor cheio. Mas ela falou, lança a proposta. E a gente lançou a proposta. Quando eu cheguei nesse apartamento, era do jeito que Deus me mostrou que seria a minha casa. O quarto, né, com a mobília ali do guarda-roupa, tudo. A cozinha também tinha, só que Deus só tinha mostrado o quarto. Deus não mostrou a cozinha não, né? Em sonho, Deus só me mostrou o quarto. Lembra da voz no sonho, né? Eu tinha ouvido a voz no sonho. Então, eu discerni ali que Deus iria me dar algo assim. Então, olha só. Foi um pensamento que veio, passa em tal lugar. Chegando lá, as coisas foi acontecendo. Então aqui, você vê, Maria Madalena, ela se dispôs a sair do lugar. Ela foi atrás, então esse foi o meu caso. Eu me dispus, eu estava procurando a casa, eu estava numa imobiliária, fui para outra, não parei de procurar, né? E a solução estava o quê? Do meu lado. Estava mais próximo da minha casa do que a imobiliária longe que eu fui. Muitas das vezes a resposta está do seu lado, mas você não está vendo, sabe?
Então peça para Deus, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor abriu os olhos de Maria, abre os meus olhos para eu enxergar a solução. Senhor, eu confesso que eu estava desesperado, eu estava angustiado, não sabia mais o que fazer. Mas me mostra onde está a solução. Porque Deus, ele não vai agir no meio do desespero. Deus, ele não age por meio de dó. Deus, ele age por meio de fé. Então, use a sua fé. Busque isso de Deus. Amém? Então, esta é a palavra. E Deus tem uma missão para você. Pergunte para Ele qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. Qual é o objetivo. E é muitas das vezes no momento de dor que Ele vai mostrar isso para você. Que muitas das vezes você pensa assim, mas justo eu? Não. Deus, ele não quer nada comigo, não. E falando sobre, os escolhidos, por que eu escolhi Maria Madalena? Você vai ver que a história dela era para ela não ter propósito nenhum. Se fosse pelo homem, falava, isso aí não presta, sabe? Mas Jesus viu algo nela. Jesus, ele trouxe ela para cumprir uma missão. Então, Jesus não vê como o homem vê. Deus, ele não vê como o homem vê. Então, pode a sociedade falar para você, isso aí não é para você. Isso aí você não merece. Isso aí você não é capaz. Pode a sociedade abrir sua boca para falar isso. Só que tem um ditado que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. E eu digo para você que não é. A voz do povo não é a voz de Deus. As pessoas, elas falam daquilo que elas têm conhecimento. Deus não. Deus, ele fala daquilo que ele tem de propósito na sua vida. E quando eu falo que elas falam daquilo que ela tem de conhecimento, é da criação que ela teve, sabe? Foi dos ensinos que ela recebeu. E às vezes a pessoa, foi abusada, foi criticada. Então, assim, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai dar aquilo que ela recebeu. Ela não pode te dar outra coisa diferente, não, Ela só te dá algo diferente quando ela recebe algo diferente. Então, Jesus não. Jesus, ele faz sem julgamento, sem crítica. Então, ele tem um propósito na minha vida e na sua. Então, continue ligado, nos próximos vídeos. Você vai ver a história dessa mulher. Eu vou trazer aqui mais profundamente para você entender que mesmo ela sendo um caso impossível, mesmo ela tendo um passado, sabe? Um passado, como eu posso dizer, devastador, um passado vergonhoso, humilhante, mesmo ela tendo esse passado. O Senhor não olhou para esse passado dela para dar um propósito para ela. Ele olhou o hoje, o agora. E ele deu uma missão para ela. Então, peço para você que fique ligado, assistir o próximo vídeo para você ver sobre isso que eu estou falando. Você vai ouvir mais a fundo, tá bom? Agora, nesse momento, eu vou fazer a nossa oração da fé, em nome do Senhor Jesus, que você possa abrir o seu coração para receber de Deus, essa resposta, em nome do Senhor Jesus. Você vê que eu fui direto na vida espiritual, mas já vai guiando, em outras áreas como a gente pode agir. Então, falei um pouquinho também sobre a vida financeira aí, como eu fiz para alcançar o meu sonho da casa própria, Mas se você é um emprego, se é um relacionamento, essa palavra, ela serve para todas as áreas, certo? Então, já ensinei você como também orar, ter essa intimidade com Deus, como você ter resposta de Deus, discernir a voz de Deus, e aí cabe a você, praticar, porque o que vai trazer diferença na sua vida é praticar, Então, conhecereis a verdade vos libertará. Hoje você está ouvindo a verdade, agora você precisa praticar essa verdade na sua vida, amém? Então, vamos lá para a oração em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, que é perfeita, é maravilhosa, vem no tempo certo, meu Deus querido. O Senhor nunca chega nem antes nem depois, mas o Senhor chega no tempo determinado para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, muitas das vezes nós nos encontramos em tribulação, e muitas das vezes, meu Pai querido, temos até vergonha de falar para o Senhor o que estamos passando ou sentindo, porque é algo vergonhoso.
Mas em nome do Senhor Jesus, meu Deus, assim como Maria Madalena, ela abriu o coração dela, ela foi sincera, ela falou o que estava sentindo, meu Deus, querido, em nome do Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a abrir o nosso coração, a expressar as nossas emoções, a expressar o que nós estamos pensando ou sentindo, querendo fazer, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Pai, nos ensina a ter essa intimidade contigo, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, e abre os nossos olhos, Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais para que nós venhamos a enxergar o caminho, enxergar a resposta, meu Deus querido, como o Senhor tem dito aqui na tua palavra, a resposta está do nosso lado, mas que muitas das vezes nós não estamos vendo. Jesus estava do lado de Maria Madalena, mas ela não estava conseguindo enxergá-lo. Pai, seca as nossas lágrimas, Senhor, nos consola, em nome de Jesus, derrama paz em nosso coração, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, ter clareza do que fazer, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, para que nós venhamos a tomar decisões mais assertivas, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, para que nós conseguimos ouvir a tua voz, assim como Maria Madalena, ela ouviu a voz do Senhor, ela precisou primeiramente ter as suas lágrimas secas, Senhor, em nome do Senhor, para poder ouvir a tua voz, ela discerniu a tua voz. Pai, nos dá discernimento de voz, para entender qual é a voz que está falando conosco, para entender se a voz que está nos nossos pensamentos é do Senhor, se é a nossa própria voz, ou se é a voz do inimigo querendo que nós venhamos a desistir de tudo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos dá discernimento de voz, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos coloca um espírito disposto, um espírito disponível para fazer a tua vontade e o teu querer. Senhor, em nome do Senhor Jesus, aqui o Senhor mostra uma missão, a qual o Senhor deu para Maria Madalena. Em nome de Jesus, Maria Madalena, ela já se foi. Hoje sou eu, é este homem, esta mulher, este jovem que está ouvindo esta palavra, este senhor, esta senhora. Pai, em nome do Senhor Jesus, e eu peço a Ti, nos mostra qual é a nossa missão, qual é o propósito do Senhor na nossa vida, o que nós temos que fazer. Pai, o Senhor não mostrou o caminho inteiro para Maria Madalena, mas o Senhor mostrou o próximo passo que ela deveria fazer, que era anunciar para os irmãos dela ali a tua ida ao Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nos mostra, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, qual é o evangelho que nós temos que anunciar. Em nome do Senhor Jesus, a quem nós devemos anunciar o evangelho de Cristo, ou a quem nós devemos levar uma palavra. Nos mostra que palavra, o que falar para essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que nós venhamos a ser instrumento vivo do Senhor nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, cumprindo o teu chamado, o teu propósito. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu louvo ao teu nome, porque o Senhor nos chama pelo nome, o Senhor nos reconhece como filhos. Em nome do Senhor Jesus, nós somos filhos amados de Deus. E eu agradeço ao Senhor por essa paternidade em nossa vida. Eu agradeço ao Senhor por nos ensinar a ter discernimento da Tua palavra. Eu agradeço ao Senhor por toda a Tua bondade e misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Sim, meu Pai querido, eu te agradeço, meu Deus querido, porque o Senhor não olha como o homem vê. O Senhor não fica se baseando no nosso passado, mas sim no hoje, no que o Senhor deseja que nós venhamos a fazer hoje. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te rendo graças porque Tu és fiel, é o Senhor que nos fortalece. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, se porventura houver alguém aqui que está assistindo esse vídeo e que está pensando em desistir da sua própria vida, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu peço ao Senhor, repreende esse espírito da morte que quer dominar os pensamentos e o coração dessa pessoa. Joga por terra esse desespero, essa angústia, em nome do Senhor Jesus, que faz até mesmo sufocar essa pessoa, ela perder a sua voz, ela não ter forças de clamar. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo pela vida desta pessoa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, arranca, Senhor, toda a raiz de amargura. Em nome do Senhor, de angústia, de tristeza, de abatimento. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu profetizo paz. Eu profetizo cura, eu profetizo força, eu profetizo em nome do Senhor, escolher o santo nos olhos, que ela venha enxergar a verdadeira saída, que é Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre os pensamentos e o coração dessa pessoa. Eu profetizo vida em abundância, em nome do Senhor Jesus, porque Tu és fiel em todo o tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus, graças a Deus. Faz segundo a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Então, esta é a palavra, amém? Fica ligada aí, né, nessas séries escolhidos e convide pessoas, né, para assistir esse vídeo, convide esse seu familiar,
convide seus amigos, né? Mande esta palavra, compartilhe, porque muitas das vezes a gente não compartilha porque pensa, mas a pessoa nem vai ouvir. Mas se você não vai mandar, aí é que ela vai ouvir mesmo, né? Então, compartilhe esta palavra, né? Seja um propagador do evangelho e salve vidas, porque hoje pode não ser você querendo desistir, mas pode ter alguém do seu lado querendo fazer isso. Então compartilhe, né? Curta esse vídeo se você vê que trouxe ali para você uma visão, trouxe paz, se você estava realmente precisando ouvir, né? E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal para você ser anunciado, né? Você receber todas as vezes o aviso quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Lembrando, toda terça e quinta às 7 da manhã tem vídeo novo aqui no canal. Amém? Que Deus te abençoe.